Meus amigos, eu sou um acadêmico. E como acadêmico, eu gosto de me valer de estudos acadêmicos. E deixe-me dizer que os números publicados em artigos científicos, eu vou deixar alguns na descrição apenas por amostragem, não são todos, mas com um pouco de pesquisa é fácil você encontrar as fontes que eu estou falando e outras mais. Vários estudos acadêmicos mostraram que, quando são avaliados dois grupos, um grupo conservador religioso e um grupo não religioso, de ateus, agnósticos, espirituais não religiosos, pós-modernos ou de sociedade líquida, se você quiser, esse grupo liberal, esse grupo secularizado, tem 2 vezes mais dependências de drogas do que você encontraria num grupo que não faz parte daquela rodinha ali. Por exemplo, isso foi feito em universidades aqui no Brasil. E descobriram que jovens que estudam em muitas universidades que têm um discurso, assim, bem antirreligioso, têm 2 vezes mais problema com drogas do que jovens de mesma idade que não estão na faculdade. Eu vou deixar a descrição e você pode ver. E uma notinha de rodapé aqui para ninguém me jogar pedra. Uma vez alguém falou assim, não fale assim dos professores, tem muito professor que não é fumador de maconha. Eu sei, meus amigos, eu não vou generalizar. Acabei de falar contra a generalização e só para você ficar tranquilo, eu também sou da área de humanas. Eu sou formado em filosofia e teologia, sou da área de humanas. E eu não sou fumador de maconha, mas eu também não vou agora negar, seria estupidez, seria ridículo negar que não está havendo em muitas universidades públicas um ateísmo metodológico e uma campanha explícita contra a religião e valores religiosos conservadores. Isso é notório. Converse com alunos religiosos que vão fazer faculdade de filosofia, de sociologia, de história principalmente, e veja como é que não são poucos os discursos que eles ouvem contra a religião, contra a fé, contra a Bíblia, contra valores da igreja. Isso é notório. Repito, há muitos professores que não têm esse viés no mundo acadêmico, e muitos, eu tenho colegas, eu fui muito bem respeitado, apesar de ser conservador, quando estudei na USP, eu fui muito bem respeitado ali. Mas eu não vou negar que não exista, assim é o óbvio ululante, que não exista um discurso montado por muitos professores contra a religião. Eu estou cansado de ver muitos jovens que deixam a igreja, vão para a faculdade e ficam louquinhos com as coisas que eles ouvem lá contra a religião. E muitos deles abandonam a fé. Isso é fato. Agora, o curioso é que quando a gente vai pegar os jovens que estão nesse ambiente universitário com os que não estão, eles têm a tendência de uso de drogas 2 vezes maior do que os que não estão na faculdade e têm a mesma idade. Outros estudos demonstraram que quando você pega grupos secularizados e grupos conservadores religiosos, os secularizados têm um índice de 3 a 4 vezes mais de casos de transtorno de personalidade, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, tendências suicidas e depressão. Eu não estou querendo dizer agora que todo mundo que é deprimido é uma pessoa de mau caráter, eu não disse isso. Mas eu também não acho que eu vou, em nome dos cadeirantes, não falar da poliomielite. Tá certo? Eu não vou falar nada de poliomielite, senão ofenderei os cadeirantes. Não é por aí. Tá certo? Mesmo porque nem todo mundo tem poliomielite, é cadeirante, mas eu quis apenas fazer uma analogia do tipo, eu respeito a pessoa que tem síndrome do pânico. Como indivíduo, eu respeito, ele merece o meu abraço, o meu apoio, o meu carinho e a minha oração. O que tem a síndrome do pânico. Mas falando da doença, da tendência, da depressão, eu também não posso fechar os olhos sobre vários artigos que têm mostrado que no grupo secularizado, a tendência para depressão, para síndrome do pânico, para transtorno de ansiedade é 3 a 4 vezes maior do que no grupo de religiosos conservadores, inclusive de suicídio. Então você vê, os números não coadunam com a imagem que o filme apresenta. Os números mostram justamente o oposto, que os maiores problemáticos emocionalmente não estão no grupo da este, estão no grupo dos fumadores de maconha e outras coisas mais. Esse é o ponto. E antes que você pense que eu estou discriminando, generalizando, não estou. Eu estou trabalhando com números. E documentários como Netflix não mostram isso que eu estou falando.
O filme pelo filme, não estou dando spoiler, mas você vai ver quem assistir até o final, ele só passa essa mensagem de uma jovem que sai do reino das trevas da religião, do obscurantismo, dos problemas emocionais mal resolvidos e vai para o mundo da luz, da claridade, do progresso dos secularizados sem religião. E isto não é verdade, não é assim que a coisa funciona, tá bem? Repito para você, o maior número dos que têm problemas emocionais está dentro dos grupos secularizados. E eu sei que muita gente vai escrever talvez aí uma mensagem dizendo assim, não, eu discordo de você, porque eu era de uma religião muito conservadora, abandonei tudo, virei ateu, hoje eu tenho paz. Pode ser, mas eu tenho duas coisas para te dizer. Em primeiro lugar, que você é você não é estatística. Se eu estou falando de estatística, eu estou falando de um grupo maior, eu não estou falando de 100%. Tá certo? Se eu disser que numa estatística o Brasil tem tantos por cento de chance de tantas pessoas contraírem o coronavírus, eu não estou falando que todo mundo vai contrair. Tá certo? Não é por aí a questão. Se eu falar que a chance maior de um idoso morrer de coronavírus, mas teve um que sobreviveu, 2, 3, estou trabalhando com estatística, não com as exceções da regra. E em segundo lugar, temos que questionar um pouquinho, eu quero até fazer depois um vídeo sobre isso, essa paz que alguns dizem ter depois que abandonam as coisas de Deus. Sabe por quê? Eu moro em frente ao Cevisa. Cevisa é o Centro de Vida Saudável que ensina a gente a ter uma alimentação melhor, uma saúde melhor, comer coisas que fazem bem. E muitas vezes você vê pessoas que vão para lá, às vezes até que fizeram cirurgia bariátrica e tem que emagrecer e tudo mais. E quem está acostumado a comer errado sofre no Cevisa, porque lá não tem carne, não tem refrigerante, não tem chocolate, a comida é toda vegetariana, vegana até, e tudo, exercício físico todos os dias. E eu lembro de uma vez um colega que estava aí, porque já que eu moro em frente, de vez em quando eu passo uma semana lá, né? É bom para a saúde, para desintoxicar. Um colega falou que ele estava assim aflito, angustiado, nervoso, ele não aguentava mais a comida do Cevisa. E ele saiu, pegou o carro e foi para o primeiro posto de gasolina e comprou 2 pastéis fritos naquele óleo de posto de gasolina. E pegou aqueles pastéis fritos, pastel de queijo, com uma bela de uma lata de Coca-Cola e comeu aquele pastel e bebeu. Ele falou, rapaz, quando eu comia aquela Coca-Cola, bebia aquela Coca-Cola e comia aquele pastel, parecia o manjar dos deuses. Eu me senti até bem, eu estava nervoso, eu estava agitado, eu estava chateado, eu estava neurastênico, eu estou até em paz agora. Mas só depois eu fiquei chateado porque eu joguei para trás toda a dieta que eu estava seguindo e o que eu consegui. Ou seja, quando você segue o bem, principalmente considerando que nós temos uma índole para as coisas que não prestam, seguir o bem exige de nós disciplina, exige de nós força de vontade, graça de Deus, resistência ao próprio eu. E quando você cede à tentação, você tem psicologicamente uma paz momentânea, é óbvio, é óbvio. Toda pessoa que está de dieta, quebra a dieta e entra num pote de sorvete, naquele momento ali ela sente um prazer quase orgástico, porque está comendo aquele sorvete ali, mas depois vem a culpa, vem as consequências, vem uma série de problemas. Isso é um fato. E em alguns momentos, até para aplacar a culpa, as consequências que vêm depois, o que você faz? Você aumenta ainda mais o seu erro para poder falar que você está bem resolvido. E como a cura às vezes é mais dolorida do que o próprio problema, você faz como criança, quando era pequeno, que a gente machucava, a mãe ia passar mertiolate, e falava, não, já sarou, porque eu sabia que o mertiolate ia arder pra danar. Então, para não sentir o ardor do mertiolate, quantas vezes eu falei para minha mãe, já sarou, quando não tinha sarado nada. Então, desculpe, eu não quero julgar você, não me compete isso. Mas falando assim, de uma realidade sem rosto, eu questiono algumas pazes que muita gente diz que está sentindo por aí. Aí eu estou em paz, eu larguei Deus, fiquei em paz. Como eu falei, num primeiro momento, quem quebra a dieta também sente um prazer, uma paz quando está comendo aquele balde de sorvete. O problema é o depois. E como dizia o filósofo Homer Simpson, o problema das consequências é que elas vêm depois. Então, meus amigos, pensemos bem nisso, viu? Eu acho que o filme é bom, bacana, mas eu fico preocupado com histórias ou relatos que são contados apenas pela metade.
porque tem o outro lado também para se ouvir.